Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, à disciplina análise instrumental, agora falando sobre algumas técnicas eletroanalíticas. Nós vamos primeiro abordar a potenciometria. Mas antes de falar de potenciometria, na aula passada eu já falei um pouquinho, né? Relembrei alguns aspectos da eletroquímica, a parte básica, vamos dizer assim, de eletroquímica, mas eu gostaria também de revisar alguns conceitos lá de química geral, mais ligados à eletroquímica, ok? Parte de pilhas e também eletrólise, também o conceito de atividade, para vocês poderem assimilar melhor o conhecimento, né? Tanto da possimetria como das demais técnicas analíticas que nós veremos a partir de agora. No livro Show de Química, terceira edição, que é que eu apresento, vocês estão vendo aí, tem, eu acho, uns 5 exemplares na Biblioteca Central. Aqui eu fiz uma revisão, né, de essa é a introdução, né, a parte do sumário do livro. Tem vários tópicos interessantes, como revisão de química geral. Então, é interessante para vocês sempre estar bem firmes nesses conceitos básicos lá da química geral, principalmente a parte de soluções, gases, termoquímica, cinética química, equilíbrio químico, eletroquímica. Tá? São os tópicos assim, mais importantes de química geral. O livro, lógico, aborda, o foco dele é a experimentação química, né, com vários experimentos fantásticos de química, que é o projeto Show de Química, mas o mais importante dele, então, é essa parte aqui de revisão, tá bom? Eu vou, então, mostrar aqui um pouco mais sobre o livro Show de Química, falando mais sobre a questão de pilhas e baterias. Tá? É importante vocês relembrarem os conceitos lá da termodinâmica, primeira, segunda, terceira lei da termodinâmica, o conceito da entalpia, né, da entropia e energia livre de Gibbs. Lembrar que para uma reação secundária espontânea, a variação da energia livre de Gibbs tem que ser negativa. Lembrar que ΔG, ΔH menos T, ΔS. Você tem duas contribuições para uma reação ser favorável, por exemplo, para a direita, onde reagentes reagem entre si e produzem, geram produtos. São dois fatores, geralmente a variação da entalpia do seu sistema, se for negativa, ou seja, perder o calor, processo exotérmico, então é favorável. E outra coisa é o aumento da entropia. Então, você tem um fator aí menos T, temperatura vezes ΔS, e se for positiva, essa variação de entropia, também é favorável. Variar a entropia positivamente significa que aumentou a desordem. Então, vocês têm dois fatores que coadunam para o aumento da espontaneidade da reação. É a liberação de energia calorífica, lembrar que entalpia ela é definida a pressão constante, e, por consequência, se você perde calor, você tem um abaixamento da entalpia, você tem um fator negativo. Se você aumenta a entropia, você tem um fator entálpico positivo, já que o sinal menos T ΔS torna, então, esse parâmetro menos T ΔS negativo. Então, vai ter duas contribuições. É o caso, por exemplo, de uma explosão, de uma queima, né, de um combustível, né, de uma combustão lá de um combustível. Você gera calor, né, expande o gás, e com isso aumenta a entropia, você libera calor, é um processo favoravelmente ao tal, significa que a variação da energia livre de Gibbs é extremamente negativa, houve um abaixamento da energia livre de Gibbs, por consequência, um processo altamente favorável, ok? Outros processos, né, como a fusão da água, da fusão do gelo, né, condensação, nesse livro que, em geral, abordam vários outros processos que ainda são termodinamicamente favoráveis, ou seja, há um abaixamento da entalpia, mesmo que haja um ganho de calor, ok? Às vezes, então, um ganho de calor pode gerar um aumento por exemplo, o gelo. Por que o gelo se funde, né, naturalmente? Deixado ao bel prazer ali no ambiente, ele funde, né? Ele há um ganho de calor, que é um processo necessário, né, quer dizer, entálpico,
para poder transformar de gelo para líquido, mas há o aumento da entropia, né? Tem moléculas igual desorganizadas, por isso, então, esse menos T delta E suplanta o delta H. E assim tem vários outros processos que vocês podem pensar, né? Não só na parte química, mas também na parte física, termodinâmica em geral, que faz com que o processo espontâneo, tendo uma parcela entálpica ou entrópica favorável ou desfavorável. Pessoal, falar de espontaneidade não significa que o processo não aconteça. Exemplo, né, cloreto de prata não é espontâneo dissolver, mas uma parte dissolve. Né? Um sal altamente solúvel é altamente favorável a dissolver. Né? Então, você certamente tem aí um fator entrópico, né, bastante favorável, né, na geração de mais partículas livres. Né? Antes estava agregado no cristal cristalino, agora estão livres. Né? Eles têm movimento, né, browniano, movimento cinético entre as moléculas, muito mais alto que no estado sólido, e por consequência a entropia ela aumenta. Mesmo que, né, haja por exemplo, abaixamento de temperatura das vizinhanças. Você sabe que quando um sólido, a maioria deles, né, eles se dissolvem, fica frio, né? O que significa? Né, que as vizinhanças ficam frias. Por quê? Porque ele, para dissolver, ele absorveu o calor das vizinhanças, ok? Ou seja, teoricamente, é um processo desfavorável do ponto de vista entálpico, ele está absorvendo o calor das vizinhanças. Né? E por isso que a vizinhança fica frio. Mas isso acontece porque há um ganho entrópico muito maior, né? Que é a mobilidade, né, das partículas. Pessoal, então, esses conceitos termodinâmicos, é importante vocês revisarem isso. Vocês certamente já estudaram em físico-química, também em química geral, e vamos, de vez em quando, aplicar esses conceitos para as diversas áreas da química analítica. Então, vocês já estudaram pilha, né? Pilha lá de volta, né? Que inicialmente foi feito com discos de zinco e prata, gerando um potencial elétrico. É importante vocês também não esquecer da pilha Daniel. No caso, Daniel substituiu a prata pelo cobre, né? Então, isso é muito utilizado no cursos de química, né? Tanto no ensino superior quanto também no ensino médio, para estudar a pilha, né? Então, lembrar que a pilha Daniel, você tem um bastão, uma placa de zinco. No zinco, ele oxida, já que ele tem um potencial de oxidação muito favorável, formando zinco 2+, e na outra semi-reação você tem uma solução de cobre 2+, que se reduz. Isso é um processo natural, gerando aí um diferente potencial de 1,1 volt. Nós também já falamos que os potenciais, eles são relativos ao potencial normal de hidrogênio, que é definido como 0 volts, ao qualquer que seja a temperatura. Vocês também não devem esquecer que a constante termodinâmica é afetada de todas as reações pela temperatura, tá? Então, por questões de convenção da EUPAC, né, a partir de 1953, 1959, foi convencionado, né, que estabeleceu-se qualquer semi-reação comparado com hidrogênio, a hidrogênio vai ser de 0 volts. Tanto a oxidação ou a redução do sistema lá hidrogênio vai ser 0 volts, independente da temperatura. Tá bom? Em geral, a gente faz cálculos e trabalha a 25 graus centígrados, temperatura padrão, né? Mais utilizada mundialmente. Vamos lá. Então, pilha Daniel vocês já estudaram, né? Vocês conhecem bem. Vocês também sabem que quando se coloca uma barra, significa que há uma troca de elétrons entre duas fases. Exemplo aqui, ó, zinco sólido com zinco, né, 2+. Há um trânsito de elétrons, ok? Nesse caso aqui, você perde o zinco, perde elétron do circuito elétrico e gerando um cátion na solução, zinco 2+. E esse dupla barra aqui significa que você tem entre a semi-reação do zinco e a semi-reação do cobre, você tem uma ponte salina. E a ponte salina tem dois lados, né? Tem duas superfícies de cada lado. Significa que tem dupla barra. Então, esses conceitos que vocês já estudaram, é importante também lembrar alguns conceitos elétricos. Né? Por exemplo, a energia é definida como o potencial elétrico vezes a carga.
Então, um joule, que é, né, a unidade de energia do sistema SI, né, seria 1 volt vezes 1 coulomb, ok? Então, de qualquer forma, que seja outro valor, você vai ter, então, que a energia ela é igual ao potencial elétrico vezes a quantidade de carga. Então, esses são conceitos físicos. Se você substituir aqui, agora em termos de potência, sabendo que energia é potência vezes tempo, né? E quantidade de carga é corrente vezes tempo, você vai concluir, então, que a potência é o potencial elétrico vezes a corrente elétrica. Ou seja, o watts é volts vezes ampere. Tá? Então, não esqueça dessas relações. Outra relação que sai lá da termodinâmica é que, quando se aplica energia livre de Gibbs para sistemas eletroquímicos, né, a variação da energia livre de Gibbs, ΔG, ela é calculada como menos NF delta I. Lembrar que N é o número de elétrons que participam das duas semi-reações, no caso, aqui eu estou falando de ΔG, então existe duas semi-reações e existe uma partilha de elétrons. Se alguém doa 3 elétrons, a outra semi-reação vai receber 3 elétrons. Ok? Esse N, então, são os elétrons compartimentos naquela reação química global. Beleza? Vai ser N vezes o número de Faraday, que é 96.485 coulombs por mol, vezes a diferença potencial entre as duas semi-reações. Também esse é o conceito que vocês não devem esquecer. A partir daí você vai fazer vários tipos de cálculos, você pode converter potencial elétrico em energia, né, livre de Gibbs. Então, do ponto de vista termodinâmico, em geral, né, principalmente físico-químico, trabalham com soma de energias, né, a partir de ΔG. Lembrar que ΔG é o somatório da energia livre de Gibbs do produto menos, né, a energia livre dos reagentes. Então, você está estudando a variação, né? Se os produtos, somatório das energia livre de Gibbs dos produtos é menor, né, do que dos reagentes, então o sistema ficou mais estável, então isso é um processo espontâneo, e a variação é negativa, porque um valor final menor menos um valor inicial maior dá negativo. Ok. Esse conceito também vocês já estudaram. Aqui também nós já falamos, né, já na aula passada, e também a professora Rosângela, né, fez um materialzinho sobre definição de alguns eletrodos, que eu também vou repetir agora. Então, em 1959, por aí, foi definido o eletrodo normal, o eletrodo padrão, né, de hidrogênio, como referência. Você tem, então, a platina na forma de uma esponja, né, com uma área superficial muito grande para diminuir a densidade da corrente. A densidade de corrente é a relação de corrente por área, né? Quanto menor a densidade de corrente, menos efeitos cinéticos, efeitos físicos acontecem, né? De tal maneira que você tem uma perda menor com um trabalho extra de, por exemplo, condução eletrolítica ali dentro, ou condução elétrica no seu eletrodo, tá? Então, se você tem densidade de corrente menor, geralmente você tem perda de energia menor, beleza? Para um processo, por exemplo, como sobrevoltagem, né? Isso, a gente já comentou isso na aula passada, mas depois a gente comenta um pouco mais sobre essas questões. Então, você tem aqui, então, uma placa de platina porosa, né? O negro de platina, foi platina depositada ali através, por exemplo, de um processo de oxidação da própria platina ou deposição de platina, do cátion platina sobre o eletrodo de platina, gerando uma alta área superficial. Você tem uma solução, né, 1 mol por litro de H+, e você tem 1 bar de pressão. Os livros mais antigos falavam de uma atmosfera, mas a definição moderna, né, pela revisão do EUPAC, você tem que considerar bar. Uma pequena diferença, né? Ou seja, 1 bar é 0,987 atmosfera. Tá? Então, é possível se encontrar na internet referendando, né, como a condição padrão como 1 atmosfera, né? Mas não é mais. Tá? A condição padrão ela é dada como 1 bar, que é 10 elevado a 5 pascal, ou 100.000 pascal, ok? Que é a unidade de sistema internacional. Ok.
Outra coisa também que vocês devem relembrar e não devem esquecer é que existem reações, né, ou semi-reações, cujos reagentes são agentes oxidantes ou redutores. Se você inverte a reação, ele vai se transformar, então, no contrário. Então, você deve estar bem a par também, não deve esquecer que existem diversos tipos de espécies e componentes ou compostos que têm características mais redutoras ou mais oxidantes. Se um composto tem característica redutora, é porque tem uma capacidade de reduzir uma outra espécie. Por consequência, essa espécie se oxida facilmente, né? Ele se oxida facilmente e, por isso, ele reduz facilmente uma outra espécie. Tudo bem? Exemplo, quem é componente redutor? São os metais. Os metais eletropositivos ou ativos, né, acima do hidrogênio, né, como manganês, alumínio, magnésio, cálcio, principalmente alcalinos e alcalinos terrosos, eles têm um potencial de, enquanto metal, um potencial de oxidação muito favorável. Ou seja, observe que o lítio é um dos maiores potenciais de oxidação. Quando o lítio metal se transforma em lítio mais, libera um elétron, o potencial de oxidação é 3,04 volts. E o potencial de redução nesse sentido é o contrário, né? Se lítio mais, né, recebe o elétron formando lítio, vai ter um potencial muito negativo, muito desfavorável. Do ponto de energia livre de Gibbs, seria desfavorável, porque ΔG menos NF ΔI. Então, a diferença potencial, ou potencial da semi-reação, ela tem que ser, de preferência, positivo, ok? Observe que, do ponto de vista de reação global, você fala de ΔG, envolve duas semi-reações. Então, mesmo que uma reação, semi-reação esteja negativa, mas se a outra for bastante positiva, a diferença potencial, né, faz com que haja um valor positivo, né, para aquela célula, e, por consequência, você vai ser espontânea essa reação, tá bom? Então, vai depender da diferença potencial entre uma reação e outra reação. Tá? Então, lembrar que, por convenção da IUPAC, todos os potenciais são dados com potencial de redução, ou seja, é dado nesse sentido, daqui para lá, né? Daqui para lá. Eu não vou poder escrever aqui porque está como PDF, não dá para escrever em PDF. Mas o mouse mostra que o PAC é escrito como as espécies se reduzindo, ganhando elétrons, dando esses valores. Tá bom? Então, por exemplo, vamos estar aqui na pilha Daniel, né? O potencial de redução do cobre, que é essa daqui, eu estou mexendo com o mouse, ó, ele é mais de 34 volts, cobre, se reduzindo. E o potencial de redução do zinco é menos 76 volts. O zinco se reduzindo, menos 76 volts. Então, quem reduz vai ser o cobre, né? O cátion cobre se reduzindo formando cobre zero, é favorável. E, por consequência, a outra semi-reação vai se oxidar. Nesse caso, vai ficar positivo também. Então, você tem aqui duas contribuições positivas de semi-reação, né? Quando o zinco se oxida, isso é mais de 76 volts. Então, mais de 76, já inverti a reação, mais de 84 dá 1,1 volt. Ou é muito costume a gente não fazer assim a inversão de reação e pensar no maior menos menor. Potencial de reação, né, de redução do maior, que é o do cobre, mais 0,34 volts, menos o potencial de redução do menor, que é menos 0,76 volts. Então, mais 0,34 menos 0,36 também dá 1,1 volt, tá bom? Isso é uma questão só de abordagem, né? No ensino médio, é costume você inverter uma semi-reação, inverte sinal e soma, tá? Mas em eletroquímica, em processos outros, né, físico-química, não há necessidade de você pensar a inversão de uma reação, trocar o sinal para depois somar. É preferível você pensar na metodologia, pegar o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. E, forçosamente, esse menos vai inverter, então, o sinal da outra semi-reação, beleza? Pessoal, então, por exemplo, halogênios, né, flúor, cloro, eles são fortes agentes oxidantes, né? Por que eles são fortes agentes oxidantes? Enquanto os metais são fortes agentes redutores, tendem a se oxidar, os gases, como halogênios, por exemplo, eles são fortes agentes oxidantes, porque eles têm um potencial de redução muito favorável. O cloro, né, recebendo 2 elétrons, gerando 2 cloretos, ele tem um potencial de redução, né, de 1,36 volts. Significa que o gás cloro gasoso, aquoso,
O gás cloroacuoso, ele é altamente tem um potencial de redução muito favorável, por consequência, ele oxida alguém facilmente. Então, ele é um forte agente oxidante. Tá? O iodo, por exemplo, que é usado como bactericida na limpeza de pele, machucado, ele não é um forte agente oxidante, mas ele é mediano. Né? Ele tem 0,54 volts de poder de redução. Então, o iodo, ele é um agente oxidante porque oxida alguém e facilmente se reduz. O iodo se reduz formando um potencial favorável por X 0,54 volts, beleza? Interessante, mais à frente vou falar sobre a estabilidade da água. Vocês também, não sei se vocês estudaram isso anteriormente com os professores, mas é algo de suma importância para a eletroquímica, você entender o comportamento da água. Lá você vai observar que o iodo ele gera reações reversíveis, né? Ou seja, existem dois tipos de reversibilidade. Aquele do ponto de vista termodinâmico que diz que uma reação desloca para a direita ou para a esquerda, né? A menos de variações infinitesimais. É o que você fala de equilíbrio termodinâmico. O equilíbrio termodinâmico, você não está parado, né? As moléculas e os íons não estão exatamente parados, sem reagir. Eles reagem entre si. Mas se existe quantidade, né? Vamos dar um exemplo, 1 milhão de íons que se formou para a direita, 1 milhão de partículas também, ao mesmo tempo, volta para a esquerda. Né? Então, você tem um equilíbrio dinâmico ali, é o que chamamos de equilíbrio dinâmico. Partículas estão indo para a direita, formando produtos, e produtos estão reagindo entre si, formando reagentes. Tá? Então, no ponto de vista global, né, o que nós chamamos de estado constante, né, você tem aqui um equilíbrio estável, né? Assim, termodinâmico. Não significa que ele é estático, ele é dinâmico, né? É um equilíbrio dinâmico. Está acontecendo processo, só que efetivamente não há variação de concentração com o tempo, ok? Exceto em valores infinitesimais de variação. Beleza? Isso é o equilíbrio termodinâmico do ponto de vista da termodinâmica. Mas existe também o equilíbrio do ponto de vista de reação química, né? A reversibilidade química. Então, em sistema aquoso, você tanto consegue fazer com que o iodo se reduza formando iodeto, aí você tem um processo de redução, por exemplo, o iodo reage com um agente redutor, como ácido ascórbico, como o tiosulfato, né, como o sulfito, o metabisulfito, né, vários compostos, estanho 2, vários compostos redutores, ok? E como ele tem um potencial de redução favorável, que é 0,54 volts, ele forma iodeto. Por outro lado, iodeto é capaz de se oxidar sistema aquoso, né, por um agente oxidante relativamente com potencial maior que 0,54. Exemplo, iodato, permanganato e outros. De tal maneira que o sistema iodo molecular iodeto, como cátion, o ânion, como ânion, ele é reversível do ponto de vista químico, porque a água não sofre nem oxidação nem redução, já que como ele está em potencial mediano, dentro da faixa de estabilidade da água, que a gente vai ver daqui a pouco, ele é composto como um sistema reversível, pode tanto se oxidar como reduzir. Contudo, né, o permanganato, vou pegar aqui o permanganato, aqui não tem, que é uma tabela bem simplificada, mas o potencial de redução do ânion permanganato, se eu não me engano, é 1,3 volts. O permanganato facilmente se reduz para manganês 2+, sistema ácido. Ok? Beleza. Isso acontece, então, na redução do permanganato. Contudo, né, em sistema aquoso, você não consegue oxidar o manganês 2+, em meio ácido, formando permanganato outra vez. No máximo, ele vai oxidar a MnO2, que é o dióxido de manganês, mas não a permanganato. Isso é desfavorável. Nesse caso, a água é mais favorável para oxidar do que o próprio cátion manganês 2+, ok? Então, pessoal, essa é a ideia da reversibilidade química. A gente vai também abordar mais à frente. Vamos lá. Outras coisas de interesse para vocês, como revisão, né, de eletroquímica. Nós falamos também em potenciais padrões de constante de equilíbrio, ok? Então, vocês sabem que se ΔG é menos
NF delta é zero, ok? No caso aqui, delta G menos NF delta I. E delta G0, que é o estado padrão, é menos NF delta é zero, ok? Então, essa relação. Outra relação que vocês também aprendem é que o ΔG está relacionado com RT logaritmo da constante, né? Se no caso aqui for um valor ΔG, ou seja, está longe da condição, né, de equilíbrio, né, ΔG, você tem então a relação ΔG menos NF logaritmo de Q. Q, então, é a relação das espécies que participam do equilíbrio químico. Nós vamos abordar outra vez, lembrar que você tem, na verdade, atividade, né, participando do sistema eletroquímico e não efetivamente, rigorosamente, a concentração mol por litro. Mas nós já falamos isso, a gente vai daqui a pouco relembrar o conceito de atividade que vocês parece não estudaram em semestres passados, tá? Então, você consegue converter, né? Lembrar que no equilíbrio químico, ΔG, ele se transforma igual a zero, e você lá na relação, porque ΔG é ΔG0, né? Menos R, desculpa, ΔG é ΔG0 menos RT logaritmo de Q. Aí no equilíbrio químico, ΔG, não há mais variação de energia livre de Gibbs, porque chegou no equilíbrio, não há reação nem para a direita nem para a esquerda. Então, a variação da energia livre de Gibbs é nula. Nesse caso, então, você vai colocar... Na verdade, ΔG é igual a ΔG0 mais RT log de K. Mais. ΔG é ΔG0 mais RT log de K. Quando o ΔG se torna zero, aí o ΔG0, aí passa o RT log K para o outro lado, vai ficar menos RT log de K, ok? Tá? ΔG é igual a ΔG0 mais RT log de Q, que é qualquer que seja a relação de concentração. No equilíbrio químico, você vai ter que ΔG igual a zero e ΔG0 vai ser menos RT log de K. Nesse caso, você está falando do equilíbrio químico, o Q se transforma em constante de equilíbrio, que nós chamaremos de K. K maiúsculo é a definição de constante de equilíbrio, ok? Pessoal, de tal maneira que você, fazendo essa igualdade, e substituindo ΔG0 por E em termos de potencial, né, NF ΔE, você vai ter, então, que ΔG0, RT logaritmo de constante de equilíbrio. Se você considerar 25 graus centígrados, que é 298,15 Kelvin, né, e a constante de Faraday, que é 96.485 coulombs, e a temperatura, jogando aqui, o R é 8,3, né, você vai ter, então, substituindo, você vai ter essa relação famosa, né, que o potencial está relacionado com igual a 0,592 sobre N. A gente simplifica por 0,059. Seria 0,059 sobre N logaritmo da constante de equilíbrio. E com isso você sempre poderá, né, ter uma relação entre potencial e constante de equilíbrio, tá bom? Então, a partir do potencial, você tem a constante de equilíbrio do sistema, e você também, se quiser fazer cálculo termodinâmico, você tem potencial, você tem uma relação, né? Não um padrão, né? Mas o potencial qualquer que seja sistema, você vai ter um valor conhecido, ΔG, né? Ok? ΔG ΔG0 mais RT logaritmo, né, de Q, ok? E ΔG0 vai ser menos RT log de K. Então, você conhecendo o K, você substitui, você tem o valor ΔG0. Aqui tem um exemplo que, depois vocês podem olhar esse exemplo aqui, mostrando, por exemplo, naquele eletrodo de primeira classe que nós falamos, né? Cloreto de prata, né? Reduzindo, formando prata mais e cloreto, nós falamos isso que é um eletrodo de primeira classe, primeiro tipo. Na verdade, esse aqui é eletrodo de segunda classe, né? Segundo tipo. O primeiro tipo é o metal em equilíbrio com o seu íon, né? Então, aqui é de segundo tipo. Observe, então, que esse eletrodo, fazendo aqui a substituição das semi-reações, lei de Hess, ok?
aqui no caso ele está acoplando ao, deixa eu ver aqui, calcula a constante de equilíbrio e a solubilidade de cloreto de prata em equilíbrio com água pura. Tá. Aqui você tem, acoplou, né, a redução do cloreto de prata com a oxidação da prata, gerando, então, esse equilíbrio aqui. Ou seja, cloreto de prata sólido, dando o íon aquoso prata mais cloreto, ok? Ou seja, pessoal, isso aqui nada mais é que o KPS, né? Beleza? Aqui é o KPS. Tá certo? Essa reação é KPS. Na verdade, a partir de duas semi-reações de oxidação, nós estamos obtendo KPS. Então, a diferença potencial para obter, então, essa semi-reação final, desculpa, a reação final, deu 0,58 volts, aplicando aqui, então, potencial aqui o potencial, ΔI, está aqui, 0,059 sobre N, logaritmo da constante de equilíbrio, resolvendo, você tem, então, KPS do cloreto de prata, 1,6 vezes 10 menos 10, né, que é o que a gente conhece. Ok. Aqui tem um cálculo agora em termos de atividade, né? Considerando atividades iguais, as condições das espécies, teríamos, então, que a solubilidade fosse aqui. Levar em conta, pessoal, aqui, na verdade, a pergunta, na verdade, a pergunta é calcular a constante de equilíbrio, mas aqui também foi obtida a solubilidade, que seria a raiz quadrada, né, de KPS, né? Pessoal, isso aqui seria válido, né, rigorosamente, se as atividades, os coeficientes de atividade foram unitárias, ou seja, atividade igual a constatação. Mas isso é uma aproximação, esse valor aqui, tá bom? Equação de Nash também já estudaram, ainda tá bom? Você tem, então, que ΔG é ΔG0 mais RT log de Q, e em termos de potencial, você vai ter que ΔI é igual a ΔT0 menos 0,49 sobre N logaritmo de Q. Aqui tem um exemplo, então, né, utilização da equação de Nash para Pili Daniel. Vocês também certamente dominam isso, né? Use a equação de Nash sem maiores problemas. Mais tarde a gente vai fazer alguns exercícios sobre essa questão. Eu gostaria aqui rapidamente lembrar de algumas pilhas, né? As pilhas comerciais também vocês estudam isso lá em Química Geral, pilha seca, pilha alcalina, pilha chumbo ácido, níquel cádmio. Tem vários sistemas de pilha hoje em dia, cada um com sua maior ou menor eficiência, com suas utilidades devidas, né? Cada um tem seu propósito, seja em tamanho, de quantidade de carga, né? De tempo de recarga. Então, tem uma miríade de pilhas diferentes, cada um com sua aplicação. Pessoal, então isso aqui é uma revisão então, bem rápida, né? Sobre questões de pilhas. Aqui também tem um capítulo sobre eletrólise, vale a pena também se relembrar, diferente de eletrólise, tem a ígnea, que é você faz a fusão do seu sal, né? E aí consegue obter. É a forma, se por exemplo, você obter sódio metálico. Você funde, né? Cloreto, nitrato de sódio, principalmente cloreto de sódio, e aí no catudo você consegue, já que não existe água, né? A única espécie capaz de se reduzir é o íon sódio. Nesse caso, você quando reduz o íon sódio, ele forma sódio metálico, né? No caso, como vapor, que a temperatura é muito alta para fundir isso daí, né? Mais 600, 700 graus, dependendo do sal que você usa, e com isso você depois condensa esse vapor de sódio, né? No local devido, aí você tem o sódio metálico. E no anudo da fusão ígnea do cloreto de sódio, você vai ter cloro, né? Então, no catulo, você teria a formação do sódio metálico, e no anudo você teria gás cloro, cloreto, água do mar, salmoura, 300 gramas por litro, utilizado, por exemplo, na empresa Chemtrade, depois da Canex, desculpe, da empresa Fibria, antigamente era Brucelose, ali em Barra do Riacho. Lá tem uma fábrica, né, de diversos derivados da indústria de eletroquímica, né? Partindo da salmoura, vocês conseguem obter mais de 10 produtos derivados. Um deles é o cloro, né? A oxidação do cloreto, numa solução bem concentrada, forma bastante gás cloro. E, por outro lado, lá no catudo, você tem o íon sódio, o metal sódio.
Ok, pessoal. Então, aqui tem reações eletrolíticas, né? Só para lembrar, a eletrólise é o processo contrário, né, da pilha. Lembrar que a potenciometria, nós estaremos falando sobre pilhas, né? São processos espontâneos, geração de potencial a partir de reações químicas. Isso é potenciometria. Quando você mede um valor de uma pilha com potenciostato de alta impedância, acima de tera ohms, né? Você teria os giga-ohms, você tem ali, aí sim, a técnica potenciômetro, que é uma técnica que analisa o trabalho, né, como fosse um trabalho potencial, né, o potencial elétrico, sem que haja drenagem corrente, porque não há perda, né, no processo de condução elétrica de calor. Você não tem perda de calor, uma energia inútil, tá? Então, você consegue obter o máximo trabalho útil possível, trabalho elétrico, a partir da energia potencial do seu sistema eletroquímico. Isso aqui, então, é uma pilha, é um processo espontâneo de geração de potencial. A eletrólise, pessoal, é exatamente o oposto da pilha. Não é um processo espontâneo. Você, através de potencial externo, de uma bateria externa, de uma fonte externa, você força reações químicas acontecerem. Porque o sódio, ele é muito estável, exemplo aqui, ó. O íon sódio, ele é muito estável em água, né? Quando ele perde aquele elétron, forma 2s2, desculpa, ele é 2s1. Quando ele perde o elétron, ele então fica com o octeto completo, né? Ele não tem mais aquela camada lá e fica com o octeto completo. É isso? 3s1 vai ficar com 2s2, 2p6. Esse íon, né, o cátion, o sódio, fica altamente estável, já que perdeu aquele elétron 3s1, né, na camada lá de valência. Tá certo, pessoal? Então, o sódio não tende a formar sódio metálico. Isso é totalmente não espontâneo, né? Quer dizer, não acontece em sistema aquoso, né? Para isso acontecer, tem duas técnicas. A ígnea, que é uma forçação de barra, você está jogando energia externa muito alta para poder forçar essa reação, se chegar aqui a sódio, mas não pode ter água nesse sistema, ou fazer com um eletrodo de mercúrio, que aí se amálgama o sódio sobre o mercúrio. O mercúrio vai gerar uma alta sobrevoltagem, a evolução de hidrogênio. Então, em vez da água se reduzir, quem reduz é o próprio íon sódio, né? É o conceito de sobrevoltagem, que é uma tensão extra que surge no sistema, tanto no processo eletrolítico quanto no processo de células galvânicas, para cineticamente, né, permitir a evolução, né, de gás e a permeação de íons, né, ou elétrons na superfície, né, do eletrodo, tá bom? Esse é outro conceito também importante, que ele mais à frente vai falar mais sobre voltagem. Pessoal, então, lembrar que no eletrodo de água, exemplo, você tem reações meio básico e meio ácido. Então, a redução, aqui no caso está a oxidação. A oxidação da água é essa aqui em meio ácido. A água gerando oxigênio, 4H+, e 4 elétrons. Em meio básico, né, você tem um excesso de hidroxilas, que é mais facilmente, né, oxidado que a própria água, que é uma molécula, né, não tem carga. Nesse caso aqui, oxidação da água vai formar também oxigênio, agora aqui 4 água e 4 elétrons. Então, quando você for fazer uma soma de duas reações, você tem que saber se é meio ácido ou básico ou neutro, né? No caso meio neutro, você considera água H2O, né? Ou meio ácido também é a mesma equação, porque tem H+ envolvido. E meio básico já considera a presença de hidroxila como reagente. Então, você vai escrever essa equação aqui. Redução da água, você também tem meio ácido. Se tem meio ácido, o próprio H+ está livre, né? Tem carga, e facilmente é atraído pelo campo, né? Pelo catodo, né? Porque ele já tem carga, é um íon, né? Bem atraído pelo campo elétrico do catodo e o próprio íon. Você tem redução pronta aqui formando hidrogênio. Por convenção, essa reação é dada como 0 volts, desde que a concentração de H+ seja 1 mol por litro, 1 molar em atividade. Não em concentração, mas em atividade, 1 mol por litro. E o meio básico, você vai ter a formação de hidroxila, tá vendo aqui? Então, você vai considerar essa segunda equação. Tá, então, todas as reações que você acoplar a participação, a água, a oxidação da água, você tem que pensar se é meio ácido e meio básico, e com isso você faz seu cálculo.
A oxidação da água, ele segue essa equação aqui, 0,059 vezes pH menos. Esse aqui seria o que? Esse menos 1,222. É o potencial, né? Se você olhar aqui na equação de Nernst, o potencial, deixa eu ver aqui, o potencial de, vou pegar a equação de Nernst primeiro aqui. Aqui, a equação de Nernst é aí, delta é 0, 0,059, logaritmo Q, tá? Então, você geralmente escreve as equações, né, em termos de redução, e no caso de uma pilha comum, uma reação vai se reverter, você vai ter um ΔE. O ΔE vai ser ΔE, delta é zero, que é o estado padrão. O que é o estado padrão? 1 molar de concentração de todas as espécies, né? 1 bar de pressão, ok? 25 graus centígrados. Essa, então, se tem gás envolvido, você considera, então, atividade, quer dizer, a pressão parcial, na verdade, né? Como 1 bar, ok? Então, se aplicar essa equação de Nernst para aquele caso lá da redução da água, observe que você vai ter o ΔE como 1,229 volts, beleza? Ele é negativo, porque lá estou falando de oxidação da água. A redução da água é positivo, mas no caso lá da oxidação, ela é inversional. Então, vou dando essa equação aqui, ok? Menos 1,229 volts, e o sinal era menos 0,059, ok? Ele vai dar, então, mais 0,059, porque agora está falando de oxidação da água. No caso da redução da água, você vai ter o potencial, vai ser 0 menos 0,059 vezes pH, né, que é logaritmo, né, da concentração de H+. Pessoal, não memorize nada disso, porque isso aqui você desenvolve na própria semi-reação. A gente vai fazer isso mais à frente, tá bom? Só estou aqui relembrando conceitos de eletrólise, né, que estão acoplados muito à questão de pilhas ou células galvânicas, que é o processo contrário, tá bom? Você tem que tanto dominar os processos eletrolíticos quanto os processos espontâneos, né, galvânicos, né, de reação espontânea. Outra coisa também que vocês não devem esquecer, a lei de Faraday da parte de eletrólise, né, que quantidade de carga é corrente vezes tempo, e com isso você consegue fazer um cálculo de deposição, né, eletrolítica. Então, se você passou tantos amperes por um certo tempo, você tem uma quantidade de carga, né, que circulou naquele sistema, e existe uma relação 1 Faraday 96.486 coulombs, e com isso você pega esse Q aqui, divide por 96.400 coulombs, transforma em Faraday. O Faraday tem a ver com o mol, né, da espécie. Então, você sabe, então, quantos mol você gerou ali, quantos farads. Se você tiver 0,2 farads, né, você tem 0,2 mols, ok? E daí você vê a quantidade de cargas envolvidas, o número de elétrons, transforma isso em massa, né? Tá bom? E você consegue saber qual a massa do material depositado. Então, esses são cálculos típicos de eletrólise. Aqui tem um exemplo aqui, ó, de uma galvanoplastia, né? Vocês depois dão uma olhadinha, para aí, dá uma olhadinha nesse texto aqui, como calcula. Você não precisa memorizar nenhuma equação, só os conceitos, né? Definição, o que é quantidade de carga, né? Qual o valor do constante de Faraday, e facilmente se calcula esses processos. Não precisa decorar nenhuma equação. Ok. Pessoal, terminada essa parte introdutória, eu vou agora passar para... vamos falar um pouco mais sobre... Agora sim, eu vou pegar aqui a apostila de Química Analítica Qualitativa, minha apostila de qualitativa, também revisar, agora sim, focando mais para a questão da atividade. Eu disponibilizei a apostila dentro da plataforma, né, no Classroom. Então, quem quiser relembrar cálculo de química, está tudo lá, tá bom? Eu começo a fazer uma abordagem de alguns tópicos importantes, como a marcha de separação dos cátions, né? Depois eu falo sobre principais sais solúveis, né, para vocês devem memorizar para não esquecer. Exemplo, todos os nitratos são solúveis, né? A maioria dos fosfatos, carbonatos, sulfetos são todos insolúveis, com algumas exceções, né? Ok?
Então, por exemplo, carbonato são só solúveis do grupo 1 e de amônio, né? São solúveis aqui. O resto são tudo insolúveis. Fosfato, mesma coisa, né? Alguns fosfatos de amônio e da metal do grupo 1A são solúveis, né? Mas a maioria, em síntese, os fosfatos, carbonatos, sulfetos, né? Sulfatos, geralmente elementos polivalentes são insolúveis, como mostra esse quadro aqui. Esse quadro também mostra diversos tipos de solubilidade. É importante vocês memorizarem assim, os principais sais, porque isso no dia a dia é importante. Nessa apostila lá, quando abordo, eu fiz uma revisão de logaritmo, porque muitos alunos, principalmente o pessoal da farmácia, têm dificuldade com logaritmo, né? Outra questão também que eu gosto muito de usar na minha vida acadêmica não é usar constante livre. Eu sempre trabalho com o conceito de pK. Por definição, pK é menos logaritmo de K. pH é menos logaritmo de H+. P cálcio é menos logaritmo de cálcio. Isso é uma definição da função π, né? Então, você pode, aplicando aqui a função inversa, que é a exponenciação na base 10, passando o sinal negativo para cá, você vai ter, então, que 10 elevado a menos pk é igual a k. Ok? Então, é preferível você trabalhar, né? Pega essa constante que está 1,8 vezes 10 a menos 10, transforma o logaritmo, você vai ter, então, um valor aqui de 4,74. Esse é o pk. Ok? Exemplo, 1,8 vezes 10 menos 5. Exemplo aqui, constante da alça 7. 1,8 vezes 10 menos 5. Aqui você vai ter, então, o menos log disso vai dar 4,74. Observe que a constante é 10 elevado a menos pk. Então, é preferível escrever 10 elevado a menos 4,74. Porque com isso você facilita em fazer contas. Porque se você multiplicar duas constantes, em vez de você multiplicar 1,8 vezes 10 menos 5 vezes 1,3 vezes 10 a menos 4, né, é preferível você somar expoentes. Porque aqui você multiplicar, então, as constantes é a mesma coisa que pegar 10 elevado a menos 4,74 vezes 10 elevado a menos alguma outra coisa. Então, repete abaixo, soma expoente. Fica muito mais fácil de obter a constante global, né? A partir, né? Quando você está expressando, né? Esses valores de constante na forma de 10 elevado a menos pk. Outra coisa lá em Quali também que eu achei muito importante, que eu ensino meus alunos, é o processo de iteração, tá? Se alguém tiver curiosidade, estuda iteração. O que é importante aqui nessa apostila, pessoal, é alguns conceitos introdutórios, como, vamos lá, energia livre de Gibbs. Então, vamos lá. Aqui fala sobre alguns conceitos fundamentais, estequiometria, velocidade da reação, mas aí vocês relembrem lá no capítulo de cinética química. Energia livre de Gibbs, né? E equilíbrio. Então, rapidamente, só para fixar esse conceito. Se você tem o gás N2O4 totalmente puro e livre, né? Não tem ninguém junto com ele, só tem ele, puro, ele tem um certo nível, né, de energia livre padrão. Okay? Para 1 mol, né, de gás, você vai ter definido uma energia livre na condição, por exemplo, padrão. Aqui ele colocou uma atmosfera, hoje em dia se fala de 1 bar. Muito pouca diferença. Se você agora, por outro lado, tem o dióxido de nitrogênio puro, N2O, NO2, né, também você tem para 1 mol desse gás uma quantidade de energia livre de Gibbs. Tá bom? Energia livre de Gibbs padrão, porque está puro a 25 graus centígrados, uma atmosfera. Contudo, se você mistura esses gases, né, você vai ter agora uma energia livre de Gibbs diferente disso aqui, né? A combinação deles, né, vai fazer com que haja a variação da energia livre de Gibbs, tanto do gás reagente N2O4, quanto do gás produto, caso eu estou considerando a reação no sentido da direita, ok? E aí, o somatório da energia livre de Gibbs, daquela composição de gás que está variando no processo químico, está variando, tá? Aí, ela pode variar para mais ou para menos, né? Você pode variar para mais ou para menos. Por quê? Porque se aumenta a entropia ou entalpia, né, desses partículas que estão aí presentes. Tá? Então, é uma combinação de efeito, né, tanto entrópico quanto entálpico. Né? Então, você vai ter uma variação entálpica e entrópica, que no final vai gerar uma variação de energia livre, né, de Gibbs padrão. Ok? Então, do ponto de vista lá
termodinâmico, considerando ΔG zero, que é importante para você definir a constante de equilíbrio, lembrar que ΔG é ΔG zero, mas é RT log de K, de que no equilíbrio químico ΔG é igual a zero, e daí você obtém que a constante de equilíbrio está relacionada com ΔG zero. Então, esse ΔG zero, né, ele é conhecido, né, porque você parte de estados padrões. Quando se faz uma reação química, você vai ter uma condição, então, de um valor mínimo, né, de energia livre aqui, que nós vamos chamar aqui, né, o ponto de equilíbrio químico. Então, esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio químico. Nesse caso aqui, você teria 16,6% de N2O4. Então, não há mais tendência, quando você chegar com 16,6%, não forma-se mais NO2, né? Para aí, tá certo? Você vai ter, então, 100 menos isso, que dá quanto? Dá 83,4% de NO2. Esse é o estado de equilíbrio. Não reage nem mais para a direita, nem mais para a esquerda. No início, a tendência, né, nessa temperatura ambiente, era que o N2O4 se decompôs, parte, 16,6%, se decompõe, ok? Formando, na verdade, você tem, ele se decompõe, né, bastante, na verdade, e deixa o restante apenas 16,6%. Não, exatamente, não, desculpe, ele é 16,6% decomposto, com 16% decomposto, ou seja, ele fica a grande maioria como N2O2 e forma 16,6%, né, de NO2, ou seja, esse é o sistema equilíbrio. Se você partir de 100% de N2O4, ok? Você, a 25 graus centígrados, numa atmosfera, ele vai naturalmente se decompondo e sobra apenas 16,6%. Por outro lado, se você tem 100% de NO2, ele vai se dimerizando no final, né? Você vai ter 83,4% ainda de NO2 e formou 16,6% de N2O4. Mesma coisa, pessoal, para esse sistema aqui que é igualzinho, só que agora a temperatura aumentou. Aqui está com 373 Kelvin, que é mais ou menos 100 graus centígrados, né? Nesse caso, uma temperatura mais alta, agora você tem um processo um pouquinho diferente. A energia livre de Gibbs do gás N2O4 puro estava aqui. Contudo, numa temperatura maior, né, a energia livre de Gibbs do NO2 é menor. Nesse caso, ele ficou mais deslocado para a direita. Ok? O ponto de equilíbrio, que é esse aqui, o valor mínimo da composição das energias livres. Né, Lembrar que aqui, pessoal, é uma linha que leva em conta a composição diferenciada, né, desses gases quando um se transforma no outro. Então, o somatório, né, de energia livre, ele está variando, tá certo? Você tem energia livre variando. E nesse ponto aqui é o valor mínimo, que é igual a zero. Aqui é o valor de energia livre zero, tá certo? Que é um valor mínimo. O ΔG, nesse caso, é igual a zero, tá bom? E qualquer outro ponto aqui de energia, você ou vai ter uma energia livre tendendo para o valor máximo do NO2 ou para o valor máximo do N2O4. Voltando aqui a esse exemplo aqui, você tem aqui energia livre de Gibbs mínima, né, num ponto, né, mínima, no caso, igual a zero, aqui é o ponto de equilíbrio, num ponto onde gera muito mais, né, nesse caso aqui, gera muito mais você desloca mais para o lado do NO2. Aqui você tem mais N2O4, está mais para o lado do N2O4, e aqui você tem mais formação de NO2. Conclusão, essa reação aqui, ela vai ser favorável, né, para a direita em alta temperatura, tá? Tá bom? Certamente essa reação aqui, ela é endotérmica, ou seja, se ela é endotérmica, quando pelo princípio de Chatelier, se aumenta a temperatura, ela se torna favorável. Então, a constante de equilíbrio aqui, ela é menor que 1, já que ΔG é negativo,
positivo, ΔG positivo. Lembrar que ΔG0 é menos RT logaritmo da constante de equilíbrio. Então, se ele for positivo, né, aquele constante vai ser um valor entre 0 e 1, que é desfavorável, não espontâneo. Contudo, se você aumentar a temperatura, agora a constante de equilíbrio vai ser maior que 1. Né? Você calcula lá para o RT log de K, e aí você vai ver que é uma constante agora favorável. Pessoal, relembrando então, isso aqui é um conceito de livro de química geral, para entender, né, as variações de energia livre de Gibbs, o que isso é importante em termos de deslocamento do sistema. O estado padrão, como eu falei, 25 graus centígrados, um bar de pressão, né, para os gases, sólidos ali puros, né, eles têm uma atividade igual a 1 molar, né, igual a 1 mol por litro. Ok? Então, essa é a condição padrão. Você tem sólidos ali puros e os solutos numa concentração de 1 mol por litro. Porque a concentração do sólido líquido é invariável, né, dentro da solução. Né? Ele é sólido, então continua sendo a mesma concentração, né, do sólido. Daí se considera como atividade unitária. A gente vai falar daqui a pouco sobre esse conceito para fixar. Pessoal, então aqui tem as relações também, né, só para relembrar, então, termodinâmica, você tem aqui que G é G0 mais RT logaritmo da atividade, né, sempre zerinho para o estado padrão. Ou seja, trabalhando nas condições de estado padrão, você tem que colocar bolinha zero. Esse sobrescrito zero. Constante dos gases perfeito é 8.314 joules por Kelvin por mol, temperatura em Kelvin, 1 caloria 4.184 joules e Faraday 96.486 coulomb por mol. Tá? Então, para uma reação qualquer, você tem que ΔG é o somatório da energia livre de produtos menos o somatório da energia livre dos reagentes, né? E termodinamicamente tem tabelas que mostram essas energia livre de Gibbs, né? De diversas espécies, produtos e reagentes, e com isso você consegue, a partir dessas espécies, desses componentes, gerar uma reação química. Beleza? Então, aplicando esse conceito aqui é para um indivíduo, né? Um G0 do indivíduo, de um componente, de uma espécie, o G dele, né? Energia livre de Gibbs, é o G0 padrão, né? Condição padrão, a menos de um fator logarítmico. Quando você tem agora uma somatória de duas semi-reações, né? Você vai ter agora o ΔG. ΔG vai ser ΔG0, RT logaritmo de Q. Q aqui já é a relação, né, das espécies que participam do equilíbrio químico, dado pela lei de som de massas. Tá? Concentração de C elevado a C, D elevado a D, assim sucessivamente. Tá, pessoal? Lembrar que a gente está escrevendo concentração molar, mas na prática, na realidade, isso aqui é atividade elevada a C, atividade D elevada a D. Daqui a pouco a gente vai falar. No equilíbrio, que é a constante de equilíbrio, ΔG igual a zero, tá? Porque não há mais tendência de ir para a direita e para a esquerda, então você tem a variação de energia livre, né, entre produtos e reagentes se anula, né, é zero. Por consequência, substituindo lá na equação, você vai ter que ΔG0 é RT logaritmo de constante de equilíbrio. Ou constante de equilíbrio é o número Euler, né, porque aqui o logaritmo neperiano, mesma coisa chamada logaritmo natural, é na base de Euler, que foi um cientista, daí o nome dele, que tem a ver com 2,773, é um número irracional. Elevado elevado a menos ΔG0 sobre RT. Se você substituir a temperatura 25 graus centígrados e a constante de gases, você vai ter D elevado, então, a menos ΔG0 dividido por 5,708, a 25 graus centígrados. E ΔG dado kJ por mol. Ok, pessoal. Então, para reações redox, pessoal, aqui tem uma equaçãozinha que alguns livros dá, que é a relação entre constante em termos de concentração em termos de gás. Você pode tanto falar concentração mol por litro de gás, ou pode usar a equação de equilíbrio para pressão parcial de gás. Então, se você usar a equação PV igual a nRT, você vai concluir que a constante dada em termos de pressão parcial é igual àquela dada em termos de concentração molar vezes RT elevado a delta N, que é o número, né, diferença, né, dos produtos, número de moles de produto, menos o primeiro número de moles reagentes, tá bom?
Esse G que é número de delta N global, né, da reação global. Ok. Para a reação redox, existe também uma relação, que a gente pode abordar mais à frente, que ΔG, né, de uma reação, ela é menos NF delta I, ok? Ou seja, para uma condição que não aquela de equilíbrio, você tem a tendência de elétrons ir de um cátodo para o anodo, no anodo para o cátodo, você tem um potencial, né? Já que existe trabalho a ser realizado. Se tem trabalho, o processo não está em equilíbrio, está reagindo, né? Tem uma cinética de reação, já que tem trabalho elétrico a ser realizado. Beleza? Contudo, ele vai reagindo até que chegue no ponto de equilíbrio químico. Aí sim, quando chegar ao equilíbrio químico, você vai substituir por ΔG zero, né? E está relacionado com delta E zero, como nós veremos aqui. Ó. Aplicando isso na equação de equilíbrio, né? Lembrar que você tem que, na definição, está aqui, ó, ΔG é ΔG0, RT log de Q. Então, substituindo, você vai ter menos NF delta I, que é o ΔG, menos NF delta zero, mais logaritmo de Q. Está aqui, ó, mais logaritmo de Q. Beleza? Passando o NF para o outro membro, você, com sinal também, vai ter que ΔE é delta zero, menos RT log NF log de Q. Então, essa é a equação de Nash, tá bom, pessoal? A equação de Nash foi obtida a partir de considerações termodinâmicas. E equação de Nash é que vocês usam, então, para fazer diversos cálculos de equilíbrio. Então, no equilíbrio, aí tem uma condição especial. Você está reagindo, está reagindo, está reagindo. Por exemplo, na pilha Daniel, zinco está se oxidando, formando, e o cobre 2+, está se reduzindo no cátodo. O zinco no anodo está se oxidando, formando zinco 2+ na solução aquosa, e o cobre 2+ se reduz, né, formando cobre zero no cátodo. Beleza? Isso vai acontecendo, até que o momento que praticamente exaure a quantidade de zinco. Ok? A constante vai ser tão alta que a gente pode observar que ele praticamente não existirá mais zinco metálico. Ele é totalmente oxidado, né? Pelo agente oxidante, né? No caso que o agente oxidante seria o cátion cobre 2+, que está se reduzindo, ele é agente oxidante. Beleza? Tá bom? Então, pessoal, você terá isso acontecendo, né? Total oxidação do zinco. Ok? Nesse momento, quando para de reagir, depois de um tempo, aí a questão do tempo, pessoal, é a questão cinética. Pode demorar segundos, milissegundos, femtosegundos, né? Pode demorar anos, né? Décadas, milênios, tá certo? Então, a cinética de reação não tem nada a ver com equilíbrio químico, tá bom? O processo cinético, eles são controlados por constante de equilíbrio, desculpa, constante de velocidade, que não estão atrelados diretamente à constante de equilíbrio. Embora na teoria de colisão molecular, né, do ponto de vista termodinâmico, você faz uma correlação entre constantes cinéticas, reversa para a direita e para a esquerda, e aí no equilíbrio se considera uma divisão entre essas constantes, gerando o constante de equilíbrio. Pessoal, mas esse tratamento não é muito correto, porque nem sempre aquela teoria de colisão equimolecular, ela gera uma constante de velocidade correta. Porque às vezes tem constante de velocidade ou lei de velocidade fracionárias, com ordens diferentes, ordens fracionárias, até com expoente negativo, e que não tem nada a ver com a parte de equilíbrio químico que é controlada pela lei de ação de massas. Lei de ação de massa, você simplesmente pega as espécies que participam realmente, efetivamente do equilíbrio e coloca ali elevado aos respectivos expoentes. Aquelas espécies sólidas, né, que não participam, né, você descarta, mas as espécies aquosas e gasosas participam de equilíbrio químico. E se uma espécie tiver com a unidade, com atividade unitária, ou seja, 1 molar de unidade, ele não vai variar, porque 1 elevado a qualquer coisa dá 1. Ok. Pessoal, então, se você aplicar aqui na equação de Nash, você tem que no equilíbrio químico, ΔI, né, é igual a zero, porque ΔG é igual a zero, parou de reagir, não há mais potencial, você não extrai mais trabalho do seu sistema, ΔE é igual a zero. Beleza? E nesse caso, a constante de equilíbrio, o que se transforma em constante de equilíbrio vai ser 10 elevado a N delta 0 a 25 graus centígrados, 0,059. Essa, então, é a relação entre potencial e constante de equilíbrio.
Observe que a pilha Daniell, se o potencial é 1,1, então pensa aqui, ó, é 2, né, o valor lá, 2 elétrons. 1,1 dá 2,2 dividido por 0,059. Então, é um valor extremamente alto, porque se for dividir por 0,1, já daria aqui 22, né? 2,2 dividido por 22. Se for 0,1, quer dizer, então é mais que isso ainda. E uma constante de 10 elevado a 22 para mais é muito alta. Você praticamente tem 100% de produto, né? Não sobra nada de reagente, tá bom? Finalmente, pessoal, para finalizar essa introdução, né, de conceitos, relembrando várias coisas importantes para vocês, eu vou falar aqui de atividade e conscientividade. Aqui eu vou passar lento, porque depois vocês podem parar e estudar isso diretamente na apostila. Conscientividade foi desenvolvida, então, no início do século passado, né, por alguns cientistas, mas principalmente de Hickel, né? Já era conhecido, por exemplo, que eletrólise fraca, quando aumentava a diluição, tá vendo aqui, ó, aumentava a ionização daquele ácido fraco, exemplo, ácido acético. E aí foi estabelecido a lei de diluição de Oswald, né, a partir da ionização do ácido, né? Kc é cátion vezes, né, o ânion gerado dividido pelo que sobra lá do ácido neutro no primeiro membro. Lei de ação de massa. Considerando que o grau de ionização é um percentual, né, de ionização, se você tem 10% de ionização, significa que gera 10% dos cátions e ânions. Então, aqui vai ser C-alfa, C-alfa. Condição inicial vezes 10%. O alfa é 0,1, no caso, no termo numérico, né? Fala 10% é 0,1. Então, C-alfa, C-alfa, o que sobra? É a concentração inicial menos aquele percentual foi para a direita. Então, C menos C-alfa, que vai dar C-alfa ao quadrado, 1 menos alfa. Essa é a lei de Oswald, né? E era conhecido isso, que quando você dilui, né, você diminui a condutividade, ok? Mas o grau de ionização aumenta. E devido ao grau de ionização, você diminui a condutividade porque você tem menos portador de cargas quando você dilui. Mas daquilo que está, das moléculas que você tem ali para dissolver, aumenta relativamente essa quantidade. Então, aí define-se o chamado condutância equivalente. O que é a condutância equivalente? É a econdutividade, que tem a ver, lógico, com o valor mássico, né? Quanto menos partículas carregando cargas, né, num campo elétrico, é óbvio que vai diminuir. Se você diluir a solução de 10 vezes, é óbvio que a condutividade vai cair, talvez um fator próximo de 10 vezes. Mas por que não é 10 vezes? Porque existe uma pequena contribuição devido à maior mobilidade dos íons que estão isolados. Quanto mais diluído, mais aumenta a eficiência de condutividade de cada íon, né? Então, isso é o que define condutância equivalente, que é condutividade, né, vezes 1000, para converter, né, as variáveis lá em litro por centímetro quadrado, aí não vou entrar aqui em detalhes, dividir pela normalidade. Normalidade é a mesma coisa que molaridade para um mol de carga. Na verdade, normalidade é um tipo de concentração que está em desuso, mas tem a ver com a quantidade equivalente por litro de solução. Exemplo, ácido fúrico, se você fizer uma solução 0,1 molar de ácido fúrico, ele é 0,2 normal de ácido fúrico. Por quê? Porque cada molécula de ácido fúrico tem dupla carga. Então, ele está gerando duas cargas a mais, ok? Tem 2 equivalentes de carga a mais para cada mol. Daí, em termos de equivalente de carga, em termos de equivalente por litro, você vai ter o dobro. Então, vai ser 0,2 normal, tá bom? Ácido fúrico concentrado, 18 molar, é a mesma coisa que falar 36 normal de ácido fúrico. Uma reação, um sólido 1 para 1 é igual. Exemplo, ácido clorídrico 0,1 molar, mol por litro, é a mesma coisa que falar 0,1 normal ou equivalente por litro. Tá bom? Pessoal, esse conceito de condutância equivalente é algo muito prático, muito bacana. Um dia eu pretendo fazer isso no laboratório, né, com um bom condutivímetro bem calibrado, para exatamente gerar essas curvas bonitas e reproduzir esse gráfico aqui. Aqui tem um exemplo de a concentração, partindo de 20, né, vezes 10 menos 3 normal, porque aqui está multiplicado por 10 3 para exatamente expor aqui como 20. Então, a concentração aqui é 20 vezes 10 menos 3 normal, depois passou para 5 vezes 9, caiu para 0,2, caiu para 0,02. Observe que a condutividade, não está expressa aqui, eu vou revisar essa tabela, a condutividade vai caindo. Então, se a condutividade que fosse
K, aqui vai ser, aqui dividiu por praticamente 6, né? Aqui vai ser 6/20 AS de K, aproximadamente. Aqui 0,2 é 10 vezes menos. Aqui seria 0,1 vezes K, aproximadamente. Aqui é 100 vezes menos que essa concentração inicial aqui, ó. Então, nessa primeira linha vai ser K sobre 100, aproximadamente. Mas isso é em termos de condutividade. Mas quando você pega aquela condutividade e divide pela concentração, você vai observar que a condutância equivalente aumenta. Olha que legal. Por que aumenta? Por que aumenta? Porque você tem maior mobilidade, né? Quando você padroniza, ou normaliza a mobilidade para um valor e mesma quantidade de carga, para cancelar o efeito, né, mássico, né, de mais portador de carga, quando você cancela o efeito mássico, você só tem um efeito intrínseco a cada íon, né? Ou seja, você observa que qualquer que seja o eletrólito, né, principalmente moléculas que são dissociáveis, ionizáveis, você acaba aumentando, né, a eficiência de condução eletrolítica. Ok? Então, essa condutância equivalente tem a ver com um aumento dessa eficiência. E pode ser utilizado para calcular o grau de ionização. Então, antigamente, pessoal, para eletrólito fraco, você podia obter o grau de ionização a partir de medidas de condutância. Você pega a condutância da sua solução, exemplo, 0 molar de acético, calcula a condutância daquela solução e divide para a condutância equivalente, limite, aqui no caso, aqui a condutância equivalente, limite, com solução infinitamente diluída. Nesse exemplo aqui, ó, no ácido acético, é 390,7. Essa é a condutância máxima possível do ácido acético. É o limite, 390,7 Siemens vezes centímetro quadrado por equivalente, é a condutância equivalente limite. Quando você pega a condutância de qualquer que seja solução, 0 molar, 0,2 molar, 0,01, 10-3, 10-4 molar, divide por esse valor limite, você tem uma estimativa muito boa do grau de ionização, tá bom? Isso só funciona para quê? Para eletrólitos fracos. Para eletrólitos fortes, isso não acontece. Então, o grau de ionização de ácido acético, hidrógeno de amônio, são eletrólitos fracos, eles têm essa tendência de aumentar à medida que se dilui a solução. Aqui a concentração está sendo diminuída. Aqui é 10 a 2, 10 elevado a 0, 10 a menos 2, 10 a menos 4, 10 a menos 6, 10 a menos 8. Ok? Contudo, os eletrólitos fortes, eles, para um certo nível de diluição, a condutância não varia mais, a condutância equivalente, tá vendo? É constante, ok? Por quê? Porque ele é 100% ionizado, né, dissociado. O ácido clorídrico já existe totalmente como partículas. Se você dissolver 0,1 mol por litro de ácido clorídrico, ele vai gerar 0 mol de H+, 0 mol de clorídrico. É praticamente 100% ionizado. Contudo, em altas concentrações, acima de 1 molar, aí você tem formação de par iônico e aí você não consegue ionizar completamente essa molécula, tá bom? E daí você tem um pouquinho, sim, uma diminuição da condutância equivalente. Mas aí é devido à formação de par iônico, né? Outros fenômenos físicos, né? E você não tem esse íon livre. Mas para eletrolytos fracos, você tem um comportamento realmente acentuado de aumento do grau de ionização com a diluição. Diferente de eletrólito forte, que praticamente com um certo nível de diluição é constante essa condutância equivalente. Por que eu estou falando isso tudo, pessoal? Porque essas considerações iniciais gerou, então, o conceito de atividade, né? E o Debye e Hickel são dois caras, né? Dois cientistas. Eles, então, em 1923, geraram a teoria da atração interiônica, que resulta, no final das contas, alguns termos. Um deles é a força iônica. A força iônica é definida como metade somatória da concentração vezes carga ao quadrado. Aqui tem alguns exemplos. Se você tem monovalente, exemplo, cloreto de potássio, 0,0 molar, então é 0,1 vezes 1 ao quadrado, mais 0,1, 1 ao quadrado sobre 2, que dá 0,1. Lógico. Então, força iônica de eletrólitos monovalentes, ácido clorídrico, cloreto de sódio, fluoreto de sódio, iodeto de potássio, tudo isso, a própria concentração mol por litro é igual à força iônica. Contudo, você tem combinação somatória de sais, e principalmente, se você tem eletrólito de dupla carga, exemplo, bar tem dupla carga, então a força não é mais igual à concentração original do sal. Exemplo, cloreto de base é 0 molar,
você tem que 0,1 vezes 2 ao quadrado, que é a carga do bário ao quadrado, mais o outro íon. Concentração de cloreto, que é 2 vezes 0,1, está aqui, ó, 2 vezes 1 ao quadrado, que é a carga dele ao quadrado, dividido por 2 dá 0,03. Então, pessoal, o cloreto Bra 0,0 molar, ele tem uma força iônica 3 vezes mais do que se fosse cloreto de sódio, né, 0,01 molar. Cloreto de sódio 0,0 molar tem a força iônica, desculpe, a força iônica de 0,01. Contudo, devido à presença de carga 2 no bário, você tem um efeito triplo, né, de perturbação do sistema. A força iônica é 3 vezes maior do que um sal monovalente, tá bom? Isso é força iônica. E Debye-Hill desenvolvendo a teoria, eu vou avançar aqui, que não vou entrar em detalhes, vocês estudem mais depois. Tem várias coisas, só ler que você vai entender tudo. Vocês vão chegar na equação de Debye-Hickel, que relaciona a força iônica com o coeficiente de atividade. Por definição, a atividade ela é dada com atividade de uma certa espécie é a concentração da espécie I vezes coeficiente de atividade. Tá? Então, esse coeficiente de atividade vai variar com a concentração, né, daquele sal, daquele eletrólito, né, daquela molécula dentro da solução. Tá bom? Então, é a mesma coisa que eu falei para você na aula passada. Se você está estudando, né, sozinho, um grupo de alunos com calma, né, ele vai ter uma força, um coeficiente de atividade máximo ou muito alto. Quando tu tiver muita bagunça, muita gente circulando ali que não participa da sua prova, do seu estudo, são só interferência, você vai diminuir, então, esse coeficiente de atividade, de tal maneira que a atividade distanciará do valor de concentração real. Então, essa atividade é um valor teórico calculado, né, experimentalmente ou teoricamente, né, para corrigir a influência mútua entre os itens, porque a migração iônica, né, e qualquer fenômeno de superficial, né, de membrana, ela depende da concentração. Quanto mais concentrado, maior perturbação, menor mobilidade e a informação obtida mais se distancia daquela relacionada com as concentrações. Ok. Pessoal, então essa é a definição de força iônica, né? Você precisa, então, a partir da equação de Debye-Hickel, né? Aqui a equação de Debye-Hickel, calcular os coeficientes de atividade para cada íon, né? Só jogar aqui na equação, a constante A e B são tabeladas para a água, a vezes em graus centígrados, e aí você só substitui a carga do íon, né, ao quadrado, multiplicar por A, raiz quadrada de força iônica, dividir por 1 mais a constante B, alfa é o diâmetro do íon hidratado, é o diâmetro daquele íon hidratado, multiplico por força iônica. E aí existem tabelas, tá? Na época, né, foram feitas, décadas passadas, aqui já é 1937, só para você ter ideia, né? Logo após, né, a definição de Debye-Hickel, né, todos os estudos fizeram, inclusive Hickel, que eu falei, que ganhou o prêmio Nobel, né, se não me engano, em 1925, por aí, ou 35, não lembro, né, por aí. Pessoal, aqui então tem uma tabela que facilita, né, já foi estudado, né, antigamente, esses diâmetros, né, do íon hidratado, e com isso você tem aqui diversos íons com diversos tamanhos, você substitui aqui na equação para facilitar a sua vida e obter coeficiente de atividade, tá? Ok, pessoal, então isso aqui que é o conceito de atividade, vocês precisam relembrar. Para finalizar então essa parte teórica, eu vou então voltar lá para a parte, aqui é equilíbrio químico, né? Vocês certamente estudaram, ácido base, complexação, precipitação. E aí eu vou chegar aqui no finalzinho, então, uma parte interessante, que diz respeito à oxidação. Aqui é complexo, né? Parte de EDTA, tudo vocês já viram isso em qualitativa, tem vários exercícios. E aqui é a parte de redução. Então, o que é importante saber? Que equação de Nernst, potencial, né, E da célula ou ΔE, tanto faz, tem livros que eles escrevem E da célula, né, ou E global, da pilha, ou ΔE, tanto faz, a gente está falando de diferente potencial, o E padrão, né, da célula, o E padrão, ou seja, o que é o E padrão? Concentrações 1 molar, né, em atividade, que a gente aproxima muito em termos de 1 molar e mol por litro em termos de concentração real. Vamos lá. Temperatura 25 graus centígrados, pressão 1 bar. Ok? Isso, sólidos e líquidos puros. Isso, então, vai gerar o chamado
potencial padrão das semi-reações, se combinados, gera o potencial padrão da célula. Então, o E, delta E da célula, né, galvânica, é o potencial padrão da célula galvânica, menos RT, NF, logaritmo. Aqui, no caso, ele está considerando uma semi-reação. Então, aqui E da semi-reação, vai ser o E padrão da semi-reação do zinco, né? E RT, NF, que é 0,59, logaritmo da base 10, o inverso de atividade do zinco, já que aqui o zinco está como reagente. Então, pessoal, você não deve esquecer, saber usar corretamente a equação de Nash. Lembrar que a equação de Nash, ela tem um sinal negativo aqui quando você está escrevendo ela em termos de redução, não confunda. O correto é reescrever a semi-reação com redução e na equação de Nash, coloque o sinal negativo, tá bom? Vamos lá. Aqui foi o exemplo do zinco, né? Substituiu para zinco. Aqui tem um exemplo aqui já de uma célula completa, né? Aqui o zinco se oxidando, favorável, cobre se reduzindo, favorável, pilha Daniel, dá 1 kV. E o delta E, agora da célula, esse delta é zero. Quando você fizer a soma das duas equações, né, você prevalece esse sinal aqui. E aqui vai ter lei da Sonimácia, só substituir, vão observar isso, que vai ser, então, zinco, né, as peças do segundo membro, dividido pelas peças no primeiro membro, que são os reagentes. Então, aqui, cobre não entra na equação, nem cobre, nem zinco, zero, só entra os cátions, zinco e cobre. Substituindo, você, então, no equilíbrio químico, né, você... Olha, isso aqui vai acontecendo reação enquanto tiver zinco para reagir com o íon zinco zero, né, reagindo, né, oxidando e gerando esses elétrons, o circuito externo, chega ao cobre e o cobre se reduz. Ok? Enquanto existir zinco metálico, zinco zero, vai existir a formação de zinco 2+. Mas quando chegar no equilíbrio químico, há então um chamado equilíbrio termodinâmico, para-se de reagir, vai existir uma relação entre cátion zinco gerado, dividido pela quantidade de cobre, né, final, né, residual, ok? E isso aqui vai dar uma relação. Delta I, nesse caso, vai ficar igual a zero, ok? E você, então, vai ter que delta E zero estará relacionado com a constante de equilíbrio, ok? Então, você pode calcular a constante de equilíbrio ou calcular a concentração das espécies a partir da equação de equilíbrio. Pessoal, então, para uma pilha, você considera delta E0 ou delta E, tanto faz, né? Depende se é padrão ou não padrão. O diferente potencial cátodo menos diferente potencial do anodo. Sempre assim, o cátodo tem um potencial de redução maior e subtrai daquela semi-reação que tem um potencial de redução menor, que é a que vai gerar anodo, que vai ser um anodo, que é, então, do anodo. Quando o equilíbrio alcançar delta E igual a zero, delta E zero é 0,9 sobre N logaritmo de K de equilíbrio, e você pode obter a constante de equilíbrio a partir da diferença potencial, né, de uma semi-reação. Então, a grande maioria das equações de equilíbrio, né, de reações químicas, tá, pessoal? De reações químicas envolvendo duas reações, é óbvio, né? No caso de oxidação, você tem aqui, então, lembrar que a equação de equilíbrio em termos de delta E é para reações de oxidação. Você tem uma reação de oxidação, de redução, vai gerar um potencial de célula, você substitui aqui, você obtém, então, a constante de equilíbrio para aquela reação eletroquímica, tá bom? E aí, você tendo o potencial, você pode obter energia livre de Gibbs, e daí se relacionar isso com T, delta H, T e delta S, né, se você quiser continuar, beleza? Então, essas são as relações, né, em termos de constante de equilíbrio e em termos de potencial também, está tudo aí. Então, não esqueçam isso. Aqui também tem alguns fatores que afetam os potenciais eletrólicos, como temperatura sempre, efeito de concentração, né, que atuam diretamente na equação de equilíbrio, né, da equação de Nash, beleza? É óbvio, se você variar os reagentes, teoria com reagente inicial, teoria de reagente inicial e produtos iniciais, é óbvio que você está variando o potencial. Mas observe que a maior parcela de variação é devido ao potencial padrão, porque aqui tem um fator de 0,059, multiplicando. Então, se você tiver uma relação de 10 vezes, por exemplo,
Ah, eu estou fazendo um sistema, eu variei, aumentei o teor de ferro 2+, 10 vezes mais que esse. Então, se esse fator que for 10, log de 10 é 1, e aí vai ter um fator potencial subtraindo 0,06. Se o potencial que for 600 milivolts, só vai subtrair 60 milivolts, que é pouco. Tá? Então, o efeito maior realmente é a característica do sistema reacional, é o potencial padrão. É ele que vai te dizer se a espécie é oxidante, redutora, entendeu? A variação devida às espécies presentes no sistema, elas afetam, claro, mas não tanto quanto o próprio potencial, né, daquela semi-reação ou de uma pilha. Você tem o efeito forciônico, como eu falei, na forciônica, pessoal, você tem aqui, né, se você coloca outras espécies dentro aqui do sistema, você vai afetar os coeficientes de atividade daquela espécie. Então, lembrar que a equação de Nernst, você deveria corretamente escrever em termos de atividade. Né? Atividade. A gente, simplificadamente, para soluções diluídas, escreve em termos de concentração mol por litro. Mas, se você substituir aqui, então, a atividade, separar atividade é concentração vezes coeficiente de atividade, e separar o fator logaritmo aqui, e combinar com o potencial padrão, você vai chamar isso aqui de potencial formal. Né? O que é o potencial formal? Né? É um potencial condicional, né? Lembra constante condicional, que depende da condição? Então, o potencial formal é o potencial que leva em conta a forciônica do meio. Então, exemplo, eu quero saber qual é o potencial padrão de ferro 2 em ferro 3, né? No meio tem que ter ácido, porque o ferro 3 se hidrolisa, então o meio é ácido. Então, observe que você já tem aí a influência da própria acidez do meio. Vamos supor que você fez lá H+, o molar, né? O sistema. Aí você tem um potencial, ok? Se você agora passa para 0 molar, outro faz outra medida 0 molar, já é um outro potencial. Então, cada potencial desse é um potencial padrão. Então, os potenciais padrões, pessoal, eles foram definidos, muitas vezes na tabela do UPAC, não está mostrando como ele, em que condição foi obtido aquele potencial. Pode ter sido em meio de ácido sulfúrico, em ácido clorídrico, em ácido perclórico. Cada um desses meios gera um potencial diferente, tá bom, cara? Vocês têm que estar atento a isso. Para cálculos mais rigorosos físico-químicos, você tem que levar em conta qual é o meio que obteve aquele potencial. Pessoal, finalmente, você também tem a participação de formação em complexos, né, com diversas espécies que sofrem oxidação. E, novamente, se forma complexo, a exemplo aqui da íon prata, se você colocar o amônio, você facilita em muito a dissolução, né, do metal prata, né, formando prata mais, porque ele estabiliza, formando diamine prata. Então, é óbvio que você leva em conta assim, a fração de Esparta livre, em termos de conceito beta, que eu creio que vocês estudaram lá em qualitativo, você tem como corrigir, né, o potencial, né, do sistema. Então, aqui é o chamado potencial formal, né, é um potencial que depende da presente complexo. Aqui, se você junta aqui a forciônica, se você está variando a forciônica, você também tem um potencial formal em função da variação forciônica, tá bom? E muitas reações têm a própria H+ participando da redução. Exemplo, permanganato, ele tem que reagir com H+ para poder gerar manganês e água, né? Então, a redução disso depende também do teor de H+. Aqui, diretamente por reação química, não só simplesmente pela forciônica, variação de coercitividade, mas por reação química. Pessoal, aqui tem vários exercícios de oxidação. Se quem quiser relembrar, fazer cálculo de equilíbrio de oxidação, está aí na apostila, passei para vocês, tá? Agora, o que é importante, porque às vezes eu estou comentando, pessoal, observe que a minha abordagem é bem mais completa, né? Mais prática do que aquilo que é dado nos livros bem básicos, né? Alguns slides ou cursos sobre início, introdução à eletroquímica. Né? Então, é importante, lógico, vocês saberem fazer balanceamento de reação redox, mas isso é uma condição básica, né, da química, né? Vocês já deveriam saber disso lá no ensino médio, né? E vocês aprendem isso no ensino em química geral, tá bom? Então, eu, em momento algum, vou parar, perder meu tempo, né? Eu acho que vocês, por si só, conseguem se virar, fazer balanceamento de reações redox, tá bom? Isso é um princípio de estequiometria, né? E conservação, balanço de elétrons e balanço de massa, né? Com balanço de elétrons e balanço de massa, você consegue, balanço de carga, no caso, né?
balança de carga e balança de massa, você consegue fazer soma de duas semi-reações para obtenção de uma reação global, tá bom? Então, em alguns exercícios, pode ser que numa etapa do exercício precise fazer isso, mas isso é uma condição sine qua non, né, para você aprender eletroanalítica, né, eletroquímica, né? Pessoal, uma outra coisa que não sei se vocês aprenderam lá atrás é a definição de PE. PE é definido, principalmente em química quântica, como potencial dividido por 0,059. Ou seja, você pode fazer gráfico de potencial de espécies que estão oxidando e reduzindo em termos de log da atividade, né, da espécie em função do potencial, mas o que é mais comum é potencial em função do pH, né, principalmente reações que envolvem participação como reagente do H+. Esse potencial pode ser dado, então, em termos de potencial milivoltates, né, milivolts ou volts, ou, em vez de escrever potencial, em geoquímica é muito utilizado PE. Deixa eu ver se tem um aqui, ó. Exemplo aqui, ó. Como o sistema ferro na natureza varia, formando diversas fases, hidróxido-ferro 2, ferro 2+, em função do potencial redox e do pH. Então, é óbvio que pH mais alto começa a precipitar ferro, em pH ácido você mantém ferro 2+, ferro 3 somente pH muito ácido, abaixo de 3, como vocês estão vendo aqui, e você também varia com PE. O que significa PE? PE é potencial dividido por 0,059. Você está vendo aqui, ó, definição? Potencial dividido por 0,059. Ou seja, tem uma relação direta com o potencial. Se o potencial do sistema, né, ele é positivo, né, no caso aqui é um sistema de espécies redox, ok? O que significa ter potencial positivo? Né? Você, então, tem mais espécies oxidadas, beleza? Você tem espécies mais oxidadas, favorecidas aqui, ok? E se tem espécies potenciais negativos, ele tem espécies mais reduzidas. Então, isso é a definição de PE, e aqui nós vamos falar um pouquinho sobre isso, aplicado à água. Pessoal, aqui é muito importante isso. Você tem aqui os potenciais de redução, né, da água frente ao pH. Então, vamos pegar aqui pH 1, antes de pH 0. pH 1 é 1 molar de concentração. Qual é o potencial padrão de 2H+, recebendo elétrons, dando hidrogênio? Nós já vimos que é o eletrodo normal de hidrogênio. Quando você tiver 1 molar em atividade, o potencial é 0 volt por definição, qualquer que seja a temperatura. Agora, qual é o potencial de redução do oxigênio com pressão parcial de 1 molar, ok? De atividade unitária, no caso de 1 molar, né? E em meio também de 1 molar de H+. Então, o oxigênio borbulhado em solução de H+ e 1 molar, né, recebendo 4 elétrons, gerando água, ele tem um potencial de 1,229 volts positivo. Porque o oxigênio é um agente oxidante, oxida alguém, e, por consequência, facilmente sofre redução, principalmente meio ácido, beleza? Então, a oxidação de peça metálica em meio ácido é muito mais favorável termodinamicamente do que em pH neutro ou básico, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é em atividade unitária. Se você aplicar a lei de Nash, por exemplo, nesse caso aqui, dessa semi-reação, você vai escrever, né? Ó, vamos escrever aqui, ó. E é igual a 0, que é 0 volts, né? Menos 0,059, logaritmo de quê? De 1 sobre H+ ao quadrado. Vai subir lá para cima como mais logaritmo, mais 2, desculpa. Não, desculpa. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Opa, não consigo escrever. Não consigo. Vamos pegar aqui o quadro. Vamos pegar aqui, então, escrever aqui 2H+, né, mais 2 elétrons, gerando hidrogênio gasoso, ok? Então, a equação de Nash aplicada aí vai ser potencial dessa semi-reação, vai ser zero, porque nesse exemplo aqui vai ser igual a 0, né, porque o potencial padrão de hidrogênio é 0 volts. Quando aqui for
1 molar, exemplo, é 0, vamos lá, menos 0,059 sobre, nessa semi-reação, está 2 elétrons sobre 2, logaritmo de 1 sobre H mais ao quadrado. Isso aqui vai ser, então, é 0, vai dar. Esse H mais quadrado vai subir aqui para cima, troca sinal. Então, vai dar mais 0,059 sobre 2. Esse 2 sai ali, logaritmo de H mais. Ok? Pessoal, aqui é um colchete, né? Logaritmo de H mais. Então, 2 corta com 2, vai sobrar o quê? Mais é a mesma coisa que menos menos. Então, dá menos 0,059 menos logaritmo de H mais, que é pH. Né? Mais é a mesma coisa que menos vezes menos. Então, o menos mantive aqui, esse menos junta, que é o menos log de H mais, dando pH. Conclusão, essa é a equação, então, que nós acabamos de observar, que o potencial varia, né, com pH do meio, ok? Através, né, dessa reta que está aqui, ó. Essa, então, o potencial em função do pH do meio. Quando a concentração for um molar, você tem 0 volts. Contudo, se a concentração da espécie hidrogênio ela se torna diferente de um molar, então o potencial vai caindo em função dessa inclinação aqui, tá bom? E o potencial padrão, automaticamente, você vai ter que definir ele sempre como 0, independente da concentração. Agora, para o caso do oxigênio, você tem essa reação aqui do oxigênio. Se você escrever a mesma coisa para o oxigênio, você vai ter essa equação aqui, ó. Potencial é 0,1,229, ok? Menos 0,059 pH. Potencial padrão agora não é igual a 0, é 1,229. Menos 0,59 pH. Você vai chegar a essa conclusão quando você substitui essa semi-reação aqui na equação de Nash. É só colocar lá, é igual a 0, que é 1,229, menos 0,59 sobre 4 sobre 4, não é isso? Logaritmo de 1 sobre H mais elevado à quarta potência. Ok? Atividade do oxigênio considera padrão, né, 1 molar, e aí você vai ter esse H4, tira 4, corta 4 com 4, vai dar a mesma coisa, menos log de H mais da pH, e aí você chega a essa equação, tá bom? Pessoal, o que significa? O que significa? Significa o seguinte, se você tem uma espécie, essa reta aqui superior é a redução do oxigênio, essa reta inferior é a redução do H+, em função do meio, ácido ou meio básico. Em meio ácido, você vai escrever essas equações conforme eu tinha falado anteriormente, né? Oxigênio reduzindo com 4H+, que recebe 4 elétrons dando água, ou do ponto de vista de oxidação, eletrólise, você vai escrever 2 águas gerando oxigênio, mais 4 mais, esse termo de eletrólise, tá bom? Agora, aqui embaixo, você vai ter o seguinte, você vai ter a redução, né, no cátodo do H+, formando hidrogênio, meio ácido, ou água formando hidrogênio, meio básico. Em termos de eletrólise, o inverso não é possível, porque você geralmente não borbulha hidrogênio na solução para eletrolizar, né? Nem usa eletroplatina. Então, você só considera aqui a reação mesmo de redução do H+, já que H+, é gerado pela própria água, né? Da ionização, né? Autoprotólise da água, ok? Ou, externamente, você colocou um ácido dissolvido, tá bom? Então, aqui no caso, você tem a redução, que é muito favorável, né? De H+, ou da própria água, H+, no meio ácido, e água no meio neutro e básico. E, no caso de redução do oxigênio, daí é um agente oxidante, oxida alguém, né? No caso, o oxigênio está oxidando, né? Uma outra espécie, caso participe, né, no sistema. Mas se você reduz o oxigênio,
né? Você está funcionando como agente oxidante. Mas se você agora oxida a água, que é o contrário, né, da redução do oxigênio, você tem esses potenciais aqui, ao contrário, ficando negativos. Mas eles podem ser maior ou menor do que uma outra espécie e daí acontecer, né? É o que a gente vai discutir agora. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo de iodo. Aqui é um diagrama de geoquímicos, né? Só para fixar esse conhecimento que eu já tinha falado antes, o potencial de redução de iodo gerando iodeto, lembra? Iodo com 2 elétrons gerando 2 iodeto é 0,54 volts, está aqui mais ou menos. Vamos considerar pH neutro. Então, quem reduz, quem tem potencial de redução mais alto em pH neutro? O iodo, que é mais 0,54 volts, que é mais ou menos aqui, ou a H+, a água, né? Que tem menos 0,414 volts. Quem tem potencial, né, maior de... Eu vou ampliar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Opa. Ok, aqui fica mais fácil. Quem tem potencial de redução mais favorável, mais positivo, né? É o iodo, 0,54 volts. O iodo, ele se reduz facilmente, daí ele é um agente oxidante, né, em meio neutro mesmo, e ele tem 0,54 volts. Está aqui, ó. Enquanto o potencial de redução do H+, em meio neutro, é desfavorável, menos 0,4. Significa, então, que o iodo se reduz facilmente e você tem a técnica de iodometria, né, que você estudar lá em Quant 2, né, o uso de solução de iodo, aí seja chamado iodometria direta ou iodimetria, é o uso de solução padrão de iodo, beleza? Ele se reduz e oxida alguém. Ótimo, então acontece. Agora vamos ver o contrário. É possível eu oxidar o iodeto? É possível oxidar o iodeto em meio aquoso? Olha, quando eu oxidar iodeto em meio aquoso, o sinal dele vai invertir. A oxidação de iodeto é menos 0,54, é desfavorável. O iodeto não gosta de se oxidar, né? Mas é possível oxidar ele mediante alguém que tem um potencial, né, de redução mais favorável, exemplo, permanganato, dicromato? Resposta, sim, né, facilmente, até o peróxido de hidrogênio, eu consigo oxidar iodeto, iodato, eu consigo oxidar o iodeto, é desfavorável, mas frente a um agente oxidante poderoso, eu facilmente oxido iodeto. A pergunta que eu faço é a seguinte, o permanganato de potássio ou o dicromato de potássio, melhor, dicromato de potássio, ele é mais fácil oxidar iodeto, cujo potencial de oxidação é inverso, né, da redução, que é menos 0,54 volts, ou tentar oxidar a água, cujo potencial de oxidação, se eu inverto aqui a reação da oxidação da água, é menos 0,8 volts. Então, é óbvio que é mais fácil você gasta menos potencial, né, para menos 0,4 é maior que menos 0,8, né? Então, significa que é mais fácil oxidar iodeto do que a própria água. Conclusão, eu consigo fazer a iodometria direta e indireta porque o iodo, o sistema iodo-iodeto, está dentro da região de estabilidade da água. Ponto final, beleza? Agora vamos para o exemplo de dicromato de potássio. Potencial de redução do dicromato de potássio gerando cromo 3, se não me engano, da ordem de 1,2 volts. Então, o potencial de redução, né, potencial de redução do dicromato gerando cromo 3, ok, pessoal? Ele é favorável, meio ácido, 1,2 volts. Então, quem tem potencial de redução mais alto? O dicromato, que é mais 1,2 volts, ou o H+ aquoso, mesmo em meio ácido, meio básico? Quem é mais favorável? É óbvio que é o dicromato. O dicromato facilmente se reduz para cromo 3 e meio ácido. Tá? E não o H+ gerando hidrogênio vai acontecer. Não acontece isso, porque o potencial de redução do dicromato é mais favorável. Agora, eu vou tentar reverter a reação, né, do dicromato. Eu vou tentar oxidar o cromo 3 para o dicromato. Vamos supor que eu tivesse o sistema, né? Agora eu estou colocando como anodo cromo 3, tentando, partindo da solução de cloreto crômico, né? Eu vou tentar oxidar o cloreto crômico, o nitrato de cromo 3, para dicromato. Isso é possível? Resposta, não. Por quê? Porque na tentativa de oxidar
né, o cromo 3, eu precisaria de um potencial catódico de quanto? De menos 1,2 volts. Só que é tão negativo o potencial que ele sobrepuja o potencial, né, de redução do próprio H+. É muito mais fácil você... Aqui você tem menos 0,4 volts de pH neutro, meio neutro. Mesmo se fosse ácido, melhor ainda, fica até mais fácil. É muito mais fácil você oxidar o H+, desculpe, no caso aqui, eu estou falando de oxidação, não, então ao contrário. Eu estou agora querendo oxidar o cromo, né? O cromo 3 para cromo 6, então estou oxidando. Quem é mais fácil? Ou se eu tentar oxidar o cromo 3, eu precisaria de pelo menos 1,2 volts, menos 1,2 volts, negativo. Só que para você oxidar a água, você precisaria de menos 0,8 volts, menos 1 volt. Significa que é mais fácil você oxidar a água, não é favorável, mas diante do outro caso, se você tem energia suficientemente catódica, negativa, você consegue oxidar a água em detrimento ao cromo 3. Então, não há a possibilidade de se reverter a reação, né, do dicromato. Você, na verdade, consegue reduzir de cromato, mas em meio a coisa não consegue oxidar cromo 3 para dicromato. Entenderam? Aí você fala isso como uma não reversibilidade. Ele é irreversível do ponto de vista químico. Tá? Então, qualquer sistema eletroquímico, semi-reação, se estiver dentro da região de estabilidade da água, ela pode ir para a direita e para a esquerda. É o caso de estanho 2 para estanho 4, é o caso de ferro 2 para ferro 3, é o caso do iodo para iodeto. Tudo isso é possível. Contudo, agentes fortemente oxidantes ou agentes fortemente redutores, né, eles ou são somente oxidantes ou são redutores. Não há possibilidade de você fazer essa reversibilidade da reação. Tá? Então, pessoal, eu creio que vocês não estudaram esse gráfico. Esse gráfico é muito, muito importante para entender vários fenômenos, né, eletroquímicos em meio aquoso. Outra questão também, está vendo aqui esse pontilhado que é sobre voltagem. Quando você tem a formação de hidrogênio ou oxigênio, isso aqui vai ser super importante nos métodos eletroanalíticos, no caso, voltametria e polarografia. A gente vai falar isso mais à frente. Aí você faz o uso da sobrevoltagem para ter alguns ganhos em termos de seletividade de espécies reduzidas. Então, quando você tem aqui a evolução de oxigênio ou a evolução de hidrogênio, tanto a redução, né, de H+, ou, né, a oxidação da água gerando oxigênio, essa região de estabilidade ela aumenta mais, ela começa a largar. Você precisa de um potencial maior, né, anódico e menor catódico para poder fazer essa reação. Ou seja, é possível, por exemplo, você, devido à sobrevoltagem alta do oxigênio e do hidrogênio, é possível você, por exemplo, reduzir o cátion sódio mais, que é altamente estável, é possível ser reduzido sobre um anodo de mercúrio. Por quê? Porque o anodo de mercúrio ele gera uma alta sobrevoltagem para a evolução de hidrogênio, fazendo com que, nesse caso, você consegue reduzir uma parcela lá de íon sódio sobre o eletrodo de mercúrio, mesmo em meio aquoso. Né? Não é o hidrogênio que vai evoluir, né? Mas sim o íon sódio mais que vai reduzir. Mas isso só aconteceu devido à alta sobrevoltagem, né, que é um potencial extra que surge em processos eletrolíticos, seja, no caso, eletrólise, ou eletroquímica geral, no caso de célula galvânica. Então, a sua voltagem é um potencial forçado extra, né, que você aplica no meio, não, ou que naturalmente surge em função da dificultação da evolução, né, de gases, tá certo? É como se fosse potencial extra, né, que o sistema gera, né, para cineticamente produzir aquela evolução de gases, tá bom? Pessoal, então eu termino essa aula aqui, introdução, eu vou ter que gravar uma outra aula sobre potenciometria mais direta, ok? Só para fixar as questões de potenciometria. Ok, então até a próxima. Eu sei que ficou longa, tá, pessoal? Mas eu fiz aqui o obséquio de fazer uma revisão, né, plena aí de química geral, de aspectos de eletroquímica e termodinâmica, é de suma importância para a carreira científica de vocês. Tchau, até a próxima.